Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio da pauta da minha relatoria. Recurso contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, recorrente Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis. Sou o relator. Pelo resumo, a doutora Flávia Catarina recorre da decisão do Corregedor-Geral de Justiça. Não precisa anotar nada não, que eu tenho voto escrito.
Vamos repetir essa votação. Todos estão de acordo? De acordo. Recurso também, o recurso número 4 da minha relatoria, recorrente Márcio Aparecido Guedes, e recorrente recorrido Corregedor-Geral de Justiça. Também vou me permitir resumir, o Dr. Márcio Aparecido Guedes recorre também contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça que determinou a instauração de sindicância disciplinar para apurar suposta prática de falta funcional atribuída a ele, consistente na alegada venda de decisão judicial. Olha, eu estou também desprovendo esse recurso, mantendo o prosseguimento da sindicância, porque realmente os fatos sob apuração são graves, né, e merece exame pela Corregedoria. O fato é que o denunciante mostrou que o recorrente proferiu decisão em favor de uma das empresas da qual para a qual a sua filha advoga. E, posteriormente, ele acabou por se declarar suspeito. Então, inclusive, existe uma fita, houve uma gravação entre as partes, onde se revela indícios de que uma delas estaria exigindo pagamento de propina de R$50 mil para que a liminar não fosse revogada. Né? Na verdade, o que o Dr. Márcio Aparecido Guedes fez, um juiz havia concedido uma liminar em favor da empresa Transporte Juara Limitada, e o Dr. Márcio Aparecido Guedes acabou por revogar essa liminar, que acabou favorecendo a Aviação Eldorado Limitada, que é uma empresa que tinha como advogada sua filha. Então, esses fatos merecem também ser apurados pela Corregedoria, de modo que eu estou desprovendo o recurso. Desembargador... Senhor presidente, eu vou pedir ver, Vossa Excelência, mas nessa hipótese eu quero conceder o que foi pedido pelo juiz. Porque é o seguinte: há 20 anos, as empresas de transportes intermunicipais vêm tocando a demanda, tocando a exploração sem se submeter à licitação pública. Depois de inúmeras ações civis públicas do Ministério Público contra o Poder Executivo, finalmente tentou-se fazer as licitações. E o que essas empresas passaram, então, a agir? Eles corriam em diversas comarcas do Estado, onde qualquer linha de ônibus passasse, e jogavam rigorosamente na sorte. Se o juiz daquela comarca concedesse, eles chegavam com a liminar dentro da AGER aqui em Cuiabá, no momento da licitação, dizendo que estava suspensa. E isso aconteceu em várias comarcas, sendo que na maioria delas a justiça local, a justiça estadual naquela comarca não concedeu. Neste caso aqui, é evidente que a juíza que concedeu a tal liminar lá em Juara e que beneficiaria supostamente uma empresa que é adversária econômica da outra empresa que seria patrocinada pela filha do juiz, aquela decisão é totalmente absurda, irregular. A juíza deu a liminar e depois mandou o processo para a comarca de Cuiabá, que veio aportar na vara desse magistrado. Então, ela, quando se deu por reconheceu a incompetência, deveria ter revogado a liminar, que ela deu de maneira equivocada, já que o tribunal já tinha decidido que as demandas deveriam ser propostas na comarca da capital. Portanto, ao juiz aqui, me parece que não restava outra alternativa a não ser dizer isso exatamente, até porque ele já tinha decidido em outras ações: olha, eu não dou a liminar para suspender nada que se diga a respeito a essa licitação. Então, se ela, a juíza que oficiava em Juara, concedeu, depois manifestou seu impedimento e mandou para a comarca da capital, ele
já deveria ter vindo revogada de lá, mas ele que fez aqui. Ele só poderia simplesmente revogar aquela liminar. Portanto, se alguém foi vender essa possibilidade de manutenção dessa decisão, e se alguém escutou essa conversa e pagou, com todo respeito, um imbecil jurídico, porque não restava outra alternativa. Me parece que a situação mais grave seria a manutenção dessa decisão. Aí sim estaria beneficiando este suposto ofendido e que perdeu uma guerra comercial, não para o seu concorrente, mas para que fosse licitado pelo Estado. Por isso que eu acho que todas as argumentações, ainda que merecessem aprofundamento de investigação, deveriam, então, serem feitas pela polícia, com os telefones grampeados, etc., para apurar quem é que foi fazer esse tráfico de influência. E aí, se respingasse do magistrado, aí sim autorizaria a abertura de sindicância. Me parece que ele já foi jogado muito na lama, muito rapidamente. Era uma necessidade de dar uma satisfação à opinião pública, e isso não é bom para a magistratura. Eu conheço, não especificamente esse caso, eu conheço a licitação em si. É uma vergonha o que foi feito por vários municípios, por um deputado estadual à frente, comandando essa operação, a ponto de patrocinar gratuitamente ações para as empresas, dando advogado, etc., etc. Então, eu vou pedir ver na Vossa Excelência, mas eu voto pelo arquivamento. Eu nem entrei na questão da legalidade ou não, da manutenção da liminar concedida, né? O que eu me cingi é o aspecto da investigação. Por quê? Porque existe o fato de que a filha do magistrado advoga para a empresa que acabou sendo beneficiada pela decisão que ele proferiu, assim como existe uma gravação dos senhores Ivo e Maxwell, que teriam procurado os representantes da Transporte Juara, exigindo o pagamento de propina para que a liminar não fosse revogada. Então, me parece que esses fatos, né, embora ainda que o juiz tenha agido sob o manto estrito da legalidade, ao meu sentir, merece ser apurado, né? Foi essas as razões pelas quais eu dirigi o meu voto no sentido de se permitir à Corregedoria que se investiguem essas acusações que considero graves. Desembargador Paulo da Cunha. Sobre esse assunto, tem um inquérito sobre a minha relatoria que está caminhando. Inclusive, ele pediu compartilhamento de provas dessa sindicância no inquérito e eu deferi, ampla defesa, etc. Eu não vejo, assim, como trancar é como se eu estivesse trancando um inquérito policial. Quer dizer, se há pelo menos indícios, tudo bem. O que eu recebi lá da Corregedoria, compartilhamento de prova, tudo, etc., e mandei juntar no inquérito, não teve nada de repercussão negativa contra ele. Então, até para ele poder fazer essa prova no inquérito, eu acho que é de bom alvítre o andamento dessa sindicância que nós já compartilhamos prova, né, da sindicância para o inquérito. Foi pedido, ouviu o Ministério Público, foi deferido e foi juntado todo. Quer dizer, então eu não tenho como trancar esse inquérito, essa sindicância. Quando eu estava na vice também, vários pedidos nesse sentido, e eu sempre tendo por base um inquérito policial, que a gente só se tranca mesmo porque é uma mera investigação, né? Só se for totalmente absurda, quer dizer, no resto contrário eu também acompanho Vossa Excelência para a continuidade da sindicância. Por maioria, desprovido o recurso. Anuncio finalmente o terceiro da pauta, recorrente Almir Barbosa Santos, juiz de direito da comarca de Comodoro e recorrido Corregedor-Geral de Justiça. O doutor Almir também recorre contra a decisão do corregedor que determinou a abertura de sindicância para apurar fatos a eles atribuídos e que,
em tese, podem significar infração disciplinar passível de sanção. De acordo com o recorrente, a decisão recorrida merece revisão pelos seguintes motivos. Primeiro, a abertura da sindicância padece de vício de nulidade porque se originou do apensamento de outro procedimento de investigação, sem que o investigado tivesse direito à manifestação prévia sobre tal ato processual. Segundo, a portaria que deu início ao procedimento de sindicância também é nula, uma vez que nela houve a determinação de que fossem apensadas 2 outras representações dirigidas contra o magistrado, sendo que uma delas, a de número 10/2012, não foi formulada por escrito, desobedecendo a formalidade exigida para o desenvolvimento regular de processos de natureza sancionatória. Terceiro, ainda no campo preliminar, afirma que a portaria 135/2012 da Corregedoria e a sindicância dela iniciada são nulas de pleno direito ante a inconstitucionalidade do artigo 270 do COGE, que confere ao Corregedor-Geral da Justiça a competência investigadora, usurpando a atribuição do Pleno da Corte. E quarto, em sede de mérito, aduz que a sindicância deve ser arquivada de plano diante da ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações pela atipicidade da infração disciplinar a ele imputada, já que as irregularidades apontadas não se subsumem a nenhuma das faltas tipificadas na LOMAN. Foi denegado efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de folhas tais. É o relatório. Primeira preliminar, nulidade da sindicância pelo apensamento do procedimento preliminar investigativo número 1/2012, sem prévia manifestação do recorrente. O corregedor determinou o apensamento dessa sindicância uma outra sindicância envolvendo fatos semelhantes. Ele argue que a falta de comunicação desse apensamento geraria nulidade. E eu estou afastando essa preliminar. Desembargador Rubens? De acordo. Desembargador Paulo? Ele alega também a nulidade da portaria e da sindicância por vício de forma. Ele alega que há nulidade do procedimento disciplinar porque uma das peças acusatórias não foi formulada por escrito, desobedecendo o princípio do formalismo processual. Acontece o seguinte, o denunciante compareceu na corregedoria e foi tomado o depoimento dele pelo sistema audiovisual, que depois foi feita a transcrição. Ele alega que não foi feito por escrito. Eu estou afastando essa preliminar, porque ele compareceu junto com o advogado, foi tomado depoimento dele e depois foi reduzido a termo esse depoimento. Eu estou afastando essa nulidade, desembargador Paulo da Cunha. E ele também alega a inconstitucionalidade do artigo 270, dizendo que o corregedor não tem competência para instaurar sindicância contra magistrado. Ele alega a inconstitucionalidade do artigo 270 do COGE. Eu estou afastando essa questão porque é do corregedor, sim, conforme prevê até a resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, a atribuição para proceder à investigação preliminar contra magistrado. Desembargador Rubens, desembargador Paulo. No mérito, eu só... Resumindo, eu digo aqui, de partida, parece relevante destacar que as condutas atribuídas ao sindicato consistem em, primeiro, reclamação formalizada por advogados militantes da comarca de Sapezal, relatando fatos que demonstrariam parcialidade do magistrado, favorecendo profissionais da advocacia da região, os quais manteriam estranhas relações com o julgador. Segundo, representação do titular do Serviço Notarial de Registro de Imóveis da comarca, assinalando que o magistrado se comporta de forma ostensivamente agressiva ao notário, agindo de modo a prejudicar a serventia extrajudicial. Terceiro, acusação formulada por advogado e seu cliente, os quais teriam sido procurados pelo assessor jurídico do sindicato com proposta de negócio ilícito, consistente na chamada venda de sentença, que não teria se realizado por desinteresse da parte denunciante. A simples descrição das denúncias já estampa a gravidade dos fatos em apuração, os quais, a bem do interesse público e da imagem impoluta da justiça, enquanto poder, não pode ficar sem elucidação, consistente e exauriente, que afaste qualquer suspeita de ilicitude e improbidade e recaia sobre os atos praticados pelos agentes. Enfim, eu estou mantendo a decisão do corregedor que instaurou sindicância para apurar essas denúncias graves, inclusive de vendas de sentença, né? Eu estou desprovendo o recurso. Desembargador Paulo da Cunha, recurso desprovido à unanimidade. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.
Esse Almir, né? Diz que esse Almir é